hoje, pessoal, eu vou abordar todos os ativos, né, no mercado de Forex que eu opero. Vocês sabem que eu praticamente aí, minhas operações são day trade, 99%, 98% são day trade. Então eu vou estar passando para vocês os ativos que eu opero e o tempo gráfico que eu utilizo para cada ativo. Tá? Então moedas, os índices, as ações, as ADRs, enfim. Vamos lá. Deixa eu agora. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora aqui, pessoal? O que eu opero, tá? O que eu opero no mercado. Legal? Bom, essa conta aqui que eu faço análise, para análise não se apagar aqui, eu peguei uma conta demonstrativa, tá? O que eu tenho na minha conta real, mais ou menos, é essa observação do mercado. Chama-se observação do mercado, onde eu tenho os ativos, tá? Mostrando todos os ativos ali que eu opero. Então está mais ou menos assim. Se a gente pegar uma conta real minha, ela vai estar mais ou menos dessa forma, tá? O que eu opero, tá, no mercado? Então, no mercado aqui, o EURUSD, o GBP-USD, EURO-JPY, Euro e a Libra, Euro-CHF, o SD-JPY, que é o dólar versus o Yen, o SD-CAD, o SD-CHF, o AUD, o NZD. E essas são as majors, tá? As majors que contêm o dólar. Ou seja, são as moedas mais negociadas. Em primeiro lugar, disparado é o euro, é a moeda mais negociada. Existe por mais centenas de pares de moeda, pessoal. Tá? Mas o que vocês têm que observar? O spread. Tá? O spread, essa coluna aqui, ó, do spread aqui, deixa eu sinalizar. Por que eu busco ela? Ó, essa coluna aqui, tá? Essa coluna aqui é o spread. Ou seja, pares de moedas com spread menor, até porque moedas, tá? Moedas, eu só faço day trade. Ah, professor, mas eu vi um vídeo seu de uma posição de 3, 4 dias, né? Um swing trade. Tá, aquilo que eu falei, 99% é day trade e tem lá 1% de swing. Quando que eu faço swing, pessoal? Quando que eu faço swing trade? Quando eu acho uma oportunidade muito boa, tá? Um padrão harmônico, né? Então um gráfico diário lá tem um padrãozão harmônico, aí formou um candle de rejeição lindo, volume lindo, tá gritando. Então no outro dia eu entro numa posição no intraday, no day trade, buscando no tempo gráfico, eu já vou falar para vocês. E aí eu deixo uma operação, né? Que às vezes eu posso sair fracionado, primeira vez, segunda vez e a terceira vez. Então é uma operação que pode levar às vezes dias ou até semanas, mas é raro, tá? 1% do meu operacional é swing trade. Professor, mas por que o senhor opera 99% day trade e o pessoal fala que day trade não ganha dinheiro? Cara, é meu perfil. Eu não gosto de dormir posicionado, eu gosto de tranquilidade para os meus alunos que me conhecem, me acompanham, sabem a forma, meu perfil, tá? Eu gosto de desligar o computador, sair do computador quando eu saio após o almoço, tá? Não estou mais posicionado em nada, tá? Principalmente final de semana, eu não gosto, é meu perfil, tá? Conseguir desenvolver um sistema, né, que eu ganhe dinheiro, que eu sou consistente dessa forma, né? Por isso que eu falei para vocês, vão acompanhando ali, para quem não é inscrito ainda, no canal do Instagram ali, já passaram o link aí, Unitrader BR, que lá eu posto todos os dias e são day trade, né? Vocês vão ver que são operações rápidas, de minutos, às vezes de segundos, dependendo do ativo, né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Então, respondido essa questão de day trade e swing trade, tempo gráfico que eu opero moedas, 15 minutos, tá? Professor, é 2, é 5, é 10? Não, moedas eu opero 15 minutos. As moedas, tá? Que a gente está falando que os pares de moedas, 15 minutos. Ou se eu vou colocar aqui ó, num gráfico, aqui, vamos pegar Euro USD, 15 minutos. É isso daqui que eu estou observando na minha tela. É claro que vai ter as ferramentas que a gente utiliza, para os métodos que a gente utiliza. Normalmente eu utilizo padrões harmônicos e um setup que é o método Time Flow para fazer as entradas. Tá? Então o padrão harmônico eu analiso estrutura em 1 hora, 4 horas ou no gráfico diário para tentar ver a estrutura do mercado, se é um mercado que está em alta ou em baixa. E aí eu jogo para 15 minutos e dentro do método Time Flow, tá?
método Time Flow. E aí a gente vai estar buscando a entrada dentro desse método, buscando aí relação de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, conforme você já sabe a forma que eu gerencio, conforme o dia do mês, né? O início do mês, o meio do mês, o final do mês, é uma forma de gerenciamento. Legal? Então, moedas. Existem muitas moedas para estar operando, eu opero essas daqui, quem quiser tirar um print, né? Tirar um print da tela, são essas moedas que eu acabo operando devido ao seu spread, é um spread menor. Ah, professor, mas tem outras moedas lá, tem um monte de moeda, mas eu estudei, trabalhei, as estratégias que eu utilizo funcionam bem nessa, então essas são as principais. Bom, aí nós temos o ouro. O ouro, tá? Como eu falei para vocês, o ouro, eu particularmente não gosto de trabalhar no intraday dele, é uma operação que eu gosto de buscar no swing, tá? Eu analiso o ouro no gráfico diário, buscando estruturas e entradas em 1 hora, tá? Ou se for uma entrada que eu estou trabalhando no intraday ali, até nos 15 minutos. Então, entre 15 minutos e 1 hora. Não é rígido como as moedas. Moedas é 15 minutos. Ponto, acabou. Vocês não vão ver vídeo, tá? Eu entrando, às vezes, em 1 hora, 2 horas, 4 horas, tá? Principalmente com Meta Time Flow. Com Meta Time Flow ele é exclusivo nos 15 minutos. O ouro não, o ouro, se for no Meta Time Flow, posso estar buscando ali nos 15 minutos, mas se eu analiso 1 hora, né? Pô, tivemos um candle de rejeição, aqui ó, 1 hora, um candle de rejeição com alto volume, ok? E aí eu coloco na sua mínima, um rompimento e vou buscar então um movimento de queda. Legal? Ouro. Então ouro eu opero também, mas dessa forma. Vamos ver aqui. Bom, o dólar. Tá? O dólar, nós temos 2 tipos de dólar. Na verdade, tudo que eu vou falar agora, a partir de agora, são ativos que tem o cash e com vencimento. O que é cash? Cash são ativos que não têm vencimento. O porquê desses ativos sem vencimento? As corretoras eles acabaram colocando esses ativos sem vencimento, porque tem pessoas que têm dificuldade, né, de estar acompanhando cada vencimento e aí tinha problema, acabava fechando as operações, às vezes estava no negativo, acabava fechando, mas a pessoa não queria fechar e a corretora então desenvolveu esses produtos cash, né, que são produtos sem vencimento. Então nós temos lá na Active o dólar, tá? Que é o único ativo cash que eu vejo lá que não vale a pena operar porque o spread é muito alto, tá? O spread é altíssimo, esse não vale a pena. Já o dólar com vencimento, ele está praticamente, ele tem 100 pontos ali, mas é o mesmo preço, calculando, tá? Já fiz esse cálculo, dá o mesmo preço do dólar que nós temos aqui no Brasil, para quem opera, cada lote. Então, cada lote cheio, tá? Você vai gastar praticamente a mesma coisa, e já falei também, eu fiz uma aula sobre diferença de corretoras do Brasil, e falei para vocês o porquê que eu gosto de operar lá fora e não aqui no Brasil, procurei que vocês vão achar o vídeo. Mas dá praticamente o mesmo preço e você sabe que você já está pagando somente que quando você entra, o spread, não tem aquela surpresa das corretoras nacionais aqui, que você fechou positivo, no final do dia vem a nota de corretagem e você está negativo. Pô, mas ganhei R$300 no meu operacional, aí vem a nota de corretagem à noite, eu estou devendo 100 para a corretora, né? Aqui não, aqui a gente entra já pagando o spread, se deu positivo ou negativo é aquele valor. No outro dia, quando você reabrir a plataforma, vai ser aquele valor que vai estar lá, que você ganhou, que você perdeu, não vai ter surpresa nenhuma. Legal? Então tem o dólar, que eu gosto de operar, então vou colocar aqui ó, o dólar. Eu opero 2 minutos. Professor, mas por que a moeda, os pares de moedas lá de fora, o senhor opera 15 minutos e o dólar aqui 2 minutos? Por causa da volatilidade, tá? A volatilidade do nosso dólar, ela é diferente, tá, em comparação lá fora, tá? A manipulação aqui, ela é muito mais visível, tá? O mercado aqui é muito manipulado, então tanto o índice quanto o dólar, ele é manipulado. Ah, mas a gente está operando lá fora, tudo bem, mas ele busca a cotação daqui. É o mesmo movimento que faz o dólar na corretora XP, por exemplo, vai fazer o dólar na corretora Active Trades aqui também, porque é o mesmo instrumento, é o mesmo ativo, a movimentação vai ser igual. Se você buscar no gráfico aí quem opera no mercado aqui, seja qual for a corretora, colocar em 2 minutos, vai ver que o gráfico está igual ao meu, tá praticamente igualzinho. Então,
eu busco 2 minutos porque ele tem uma certa volatilidade e da estratégia, a forma com que eu trabalho, tá? Ele busca seus alvos rapidamente, tá? O dólar, então feito o dólar, falei do dólar, o dólar real, né? Que é o dólar americano versus o nosso real. Vamos ver. Usatec, tá? Usatec também, pessoal. Tem Usatec cash e Usatec com vencimento. Okay? Diferença dos dois. Cara, o spread é praticamente o mesmo. Vocês estão vendo que agora você está vendo variando 50, 70, um vai um pouco mais, vai para 100, para 100. Mas esse horário que nós estamos olhando agora, o mercado começa a perder a liquidez e o spread começa a aumentar, tá? O spread ele é variado, ok? Então, o que acontece? O Usatec com vencimento, eu opero também nos 2 minutos. É o mesmo ativo, né? Movimentação, vou jogar aqui o Usatec com vencimento, mesmo ativo. Qual que é a diferença? O valor de pontos, tá? O valor de pontos. O ponto do cash, ele é mais barato, tá? Ele fica mais barato para você operar. Então, a pessoa que tem uma conta de $100, por exemplo, cara, não vai operar o com vencimento, porque o com vencimento ele é 2 centavos por ponto, tá? Aqui é 1 centésimo, se não me falha a memória, aqui eu nunca operei o cash, tá? Mas ele é muito mais barato. Então, se você vai começar com $100, que eu não aconselho ninguém começar porque é muito pouco capital, tá? Ah, mas eu só tenho isso, eu quero testar, então opera com o cash. O cash ele é muito mais barato. Você abrindo um lote de 0,01, que essa é uma das vantagens do mercado de CFD, você consegue fracionar, né? E a mesma coisa do dólar aqui que eu esqueci de falar, tá? A grande diferença que tem do dólar para operar no mercado de CFDs com o mercado nacional aqui, o lote mínimo aqui é um lote, tá? Nacional. Vou colocar aqui, ó, B3, né? B3 é no mínimo 1. Lá fora você consegue fracionar o lote, tá? As moedas você consegue fracionar. Quer ver? Ó, vocês podem vir aqui, ó, especificação. Vamos ver aqui o lote mínimo. Aqui, ó, o volume mínimo, 0,01. Isso, qualquer ativo vocês fazem isso. Ó, novamente, eu vou para aqui no botão direito, em cima do ativo, especificação. Então tá lá, vai a especificação, margem, o stop, né, o nível de stop, que é normalmente 0, né? Porque se fosse 100, você ia conseguir só colocar um stop 100 pontos no mínimo. E aí você tem, então, aqui, ó, volume mínimo, 0,01. Ou seja, se aqui na B3 o lote mínimo é 1, na Active 3, o lote mínimo é 1 centésimo, ok? Então por isso que eu falei, com pouco capital você consegue trabalhar. Então voltando para a Nasdaq, né? O Usatec, que é a mesma coisa, tá? Nasdaq é um índice americano de tecnologia, então eu acabo operando o com vencimento e para quem não tem, né, vai começar com pouco capital, pode utilizar, por exemplo, $100, utiliza o cash, que pode trabalhar aí com 0,01, ok? Que não vai fazer muita movimentação, mesmo você estopando várias vezes. Agora, o Usatec, por exemplo, está com vencimento de setembro agora de 2020, ele é mais pesado, mesmo você trabalhando com lote fracionado, ok? Bom, e nós temos aí depois o L-Crude, que é o petróleo. O L-Crude, eu tenho ele aqui, tá? O L-Crude eu tenho ele aqui, eu particularmente não opero o L-Crude. Mas, professor, por que o senhor tem ele aí? Porque eu trabalho muitas vezes analisando correlações. Correlações, eu já falei sobre isso, né? Que é correlação. Nós temos 2 tipos de correlação. Correlação positiva, onde os dois dois instrumentos financeiros, X e Y, seguem na mesma linha, quando um está subindo, o outro está subindo, ou está caindo, o outro está caindo também. Ou correlação negativa, quando um está subindo, o outro está caindo, ou vice-versa. Legal? Então eu gosto do petróleo porque eu vou entrar, por exemplo, numa moeda, o SDCAD, que tem uma correlação inversa com o petróleo, eu vou lá e olho o petróleo para ver se está confirmando aquela entrada que eu quero fazer. Legal? Então por isso que eu tenho ele aqui na plataforma, mas eu particularmente eu não opero ele. Tem alunos que operam, tem pessoas que gostam de operar, mas aí vai de perfil de cada um. Eu já acho que já tem muito ativo financeiro, né, para estar escolhendo ali. Bom,
Aí nós temos então o Nasdaq, como eu falei, o SP500, que na plataforma está como USA 500, SP500. Também nós temos o cash e o com vencimento, ok? As características são as mesmas que eu falei. O SP500 é um índice americano também das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O Dow Jones, tá? Que é o índice também industrial lá dos Estados Unidos principais. Temos também o cash e temos o com vencimento. Esses dois índices, o qual você opera aqui, professor, dos três, eu gosto de analisar eles até para ver uma correlação. Mas o que eu opero, mais de 90%, é o Usatec, o Nasdaq. Mas por que você tem o SP500? Porque ele tem uma correlação com o Usatec, com o Nasdaq. Então eu acabo olhando também, e o mesmo com o Dow Jones. Aí temos o DAX, tá? Que é o índice alemão, GER30. Vamos colocá-lo aqui. Ó, índice alemão. Tá. O Usatec, o tempo gráfico que eu opero ele, o Usatec, o SP500, é um gráfico de 2 minutos. Okay? Que é uma estratégia que eu utilizo que chama US Open. O próprio nome já fala, tá? Abertura do mercado americano, que é uma estratégia que ela tem uma janela de horário, é válida com uma janela de horário, onde são 4 setups que a gente opera ali, esses 4 setups com a estratégia Nasdaq, tá? O Usatec, que também vale para SP500, mas eu gosto particularmente mais do Usatec. E o DAX, tá? É um índice alemão. O índice alemão eu gosto de acompanhar. Às vezes eu opero porque o melhor horário para operar esse índice alemão é a abertura do mercado europeu, tá? Que é por volta de 4 horas da manhã. Normalmente ele abre 1 hora antes de Londres. Então, se for 4 horas, vai abrir 3 horas. Por ter esse horário, eu não estou acordado, mas bons setups. Né? Tem alunos aí que operam, que acabam pegando a estratégia do US Open do mercado americano, que é a abertura do mercado americano, que opera Nasdaq, e acabou adaptando para o DAX, tá? Então, só que aí vai ter que operar na abertura. Então, às vezes tem alunos que moram fora, né? Mora em outro país, mora na China, por exemplo, tinha um aluno que mora lá e ele opera, então para ele vai ser de dia, horário normal, não vai ter que sacrificar, então ele acaba operando o DAX. Aí nós temos o BRA 50, que é o índice, que é o nosso mesmo índice aqui do Brasil, e com uma grande vantagem agora, tá? O custo também, como o dólar, o SDBRL, o dólar lá, como eu falei para vocês, que é igual praticamente aqui, eu já fiz esse comparativo. O índice também é praticamente o mesmo valor e com aquela vantagem que nós não temos surpresa no final do dia, né? Vinha a boleta lá com emolumentos, taxa Bovespa, taxa não sei o que, IR que é retido 1%, enfim, aí não, você estava positivo e acaba ficando negativo. Novamente, o BRA 50 tem o cash e tem o com vencimento. Qual que é a grande vantagem aqui de operar o sem vencimento, pessoal? Aqui você pode ficar posicionado, não tem perigo de estar vencendo e eles fecharem sua operação. Você pode, para quem gosta de operar a longo prazo, tá? Bom, o índice, que tempo gráfico que eu opero, igual o dólar lá também, 2 minutos, porque é o mesmo motivo, ele é muito volátil, muito manipulado aqui no Brasil, então eu pego alguns pontos aí, com base principalmente estratégias com base no índice, para não ficar exposto ao mercado. E depois nós temos o mercado americano, as ações, aqui nós temos as ações, as principais ações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ações americanas. Tem mais, na plataforma vai ter um monte, mas são as mais líquidas ali, mais negociadas, que eu gosto de estar trabalhando. Que são elas, ó, a Apple, tá? A Apple, só passar o cursor aqui em cima que vocês vão ver, a Apple, a Nike, a Nvidia, que faz aquelas placas de vídeo, Facebook, JP Morgan, um banco, né, americano, Alibaba, Adobe, tá, Microsoft, o Walt Disney, aqui começa as DR. Então aqui, essas são as principais ações americanas que nós temos para trabalhar. Qual o tempo gráfico que eu opero? 10 minutos. Então vamos colocar aqui a Apple, por exemplo. Tempo gráfico, 10 minutos, e tem um setup que eu busco então a movimentação desses 10 minutos, normalmente na abertura, a gente espera a formação do primeiro candle, tá? E aí busca essas entradas, tá? Com base nesse tempo gráfico, 10 minutos. São as ações americanas.
Depois nós temos as ADRs do Brasil. Olha que legal. Ah, mas puta, me faltam as ações do Brasil. Eu gosto de operar as ações do Brasil. Tem as ações aqui do Brasil. Ó. São essas daqui. Ó. Começa pela Petrobras. Também aqui eu selecionei só as mais negociadas. Okay? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ações. Só que não são as ações diretamente, são conhecidas como ADRs, tá? São derivativos que tem nas bolsas americanas dos Estados Unidos, que tem essas ADRs das nossas ações aqui, e que existe disponível na plataforma também para a gente operar lá fora. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, Petrobras. Petrobras. A diferença é que o valor vai estar em dólar, ok? Vai estar em dólar, a ADR. Praticamente a mesma movimentação, se vocês colocarem aí. Essas ações aqui eu gosto de trabalhar com tempo gráfico de 5 minutos, tá? De 5 minutos para operar. Mas assim, as ações eu tenho elas aqui, mas eu opero muito pouco. Quando eu acho um padrão muito bonito, e essa é um tipo de ativo que às vezes eu deixo posicionado de uns 2, 3 dias, porque elas não têm a liquidez que as moedas têm, a movimentação acaba não sendo tão interessante, tá? Nós temos aí vários dias, ele acaba com vários dias, movimentação aqui é máxima, é mínima, ficou preso, máxima e mínima, ficou preso. Aqui até teve um movimento descendente, aqui teve um movimento, tá? Que não teve, já ficou fechado entre essa máxima e mínima. Então, um gráfico de 5 minutos é interessante para estar operando, buscando aí uns pontos nessas ADRs do Brasil. Então, quer operar Petrobras? Tem a ADR da Petrobras, tem a ADR da Vale, o Banco Bradesco, do Itaú, do Santander, da Ambev, tá? Embraer, Companhia Siderúrgica, a Gerdau, a BR Foods, Companhia Energética de Minas Gerais, Companhia Brasileira de Distribuição, Telefônica Brasil, a Sabesp, TIM, tá? Companhia Paranaense de Energia, Gol, Braskem, tá? Ultrapar, Centrais Elétricas Brasileiras, a XP, né, que a corretora XP abriu ação na bolsa, tem também, legal? Então, essas são as principais ações. E, por fim, aqui eu coloquei, tá? Eu até gosto de olhar, dificilmente eu opero, tá? São alguns instrumentos aqui agrícolas aqui, alguns commodities, tá? Nós temos o milho, tem vários outros, eu coloquei aqui os principais. Você vê, dá para ver que a movimentação deles é um pouco diferente, a formação de candle, né? Um pouco mais diferente. Vou colocar aqui um zoom. Nós temos então o milho, o açúcar, o cacau e o café. São os principais aqui, tá? No passado eu já operei, não, eu analisava eles para passar para uma empresa, né? Para eles fazerem as operações lá, eu fazia análises técnicas, eles somavam com a análise fundamentalista para tomar as decisões. Então são os principais ativos aí que também, às vezes tem pessoas que gostam de operar ou para fazer algum tipo de hedge, existe essa possibilidade, né, de fazer. Tanto o hedge também, pessoal, o pessoal tem buscado muito no dólar aqui nessas plataformas para fazer hedge. O pessoal que trabalha com matéria-prima de fora, porque está subindo, começou a subir muito, né? Aí o pessoal veio aqui e travou. Então existe essa possibilidade, fica mais fácil, né? Bom, os instrumentos agrícolas aqui, esses ativos agrícolas, 15 minutos, né? Vai ser um tempo gráfico legal para estar analisando. Abaixo disso eu não aconselho, né? Se a gente colocar, por exemplo, colocar aqui ó, 5 minutos, só para vocês verem ó, como que fica, ó, falho, né? Devido à baixa liquidez que tem o ativo. Então tem que ser 15 minutos para fazer uma análise técnica, estrutura técnica, para estar tomando decisão. Pessoal, dúvidas ou informações pode mandar no nosso suporte. Forte abraço!